cada dia mais. É isso aí, Douglas. A gente preparou aqui um material na linha do MBA, uma linha de ser bastante didático para a turma, porque o objetivo aqui final é deixar todo mundo na mesma página para que a turma consiga acompanhar um pouquinho melhor e mais de perto aí os desdobramentos da política e os impactos que isso pode causar tanto no mercado financeiro quanto na economia. Perfeito, então a gente agradece já em avançado aí sua participação, Eric, mais uma vez aqui. O pessoal clamou aí pela sua volta, gostaram muito daquela outra conversa que a gente teve, e aí obrigado por estar conseguindo passar para a gente de novo. Então essa é uma live que está sendo feita aqui no canal da Faculdade do Dinheiro, mas é uma live aí feita, realizada pela Wise em parceria com a XP Investimentos, e agora para o lançamento efetivamente do Xpeed, que é a plataforma de educação da XP Investimentos, agora em parceria com a Wise. Inclusive, tem alguma novidade aí para vocês no final dessa apresentação. Então, Eric, eu vou passar a palavra para você aí, e aí a gente vai conversando, trocando uma ideia, vou acompanhando o chat aqui. Então, todo mundo que tiver alguma dúvida, vai deixando aqui no chat, que a gente vai intermediando aí para conseguir falar com o Eric, beleza? Obrigado, Douglas. É uma alegria estar com vocês novamente. E agora trazendo esse conteúdo ainda um pouquinho mais aprofundado aí para a turma. E a gente vai falar muito hoje sobre o orçamento, né? O orçamento, Paulo Guedes, o que está por trás disso. E eu fiz uma apresentação aqui para vocês, que eu já vou colocar aqui em tela. Ô mãe, Deixa eu ver como é que eu faço aqui. mãe, tá bom meu som? Tá? Você consegue ver minha tela, Douglas? Consigo ver perfeitamente. O Tá ok, pessoal do né? chat aí tá vendo? Beleza, parece que tá tudo certo. Coisa de fala. Legal. Turma, a ideia é aquilo que eu falei para vocês na Tá conseguindo abertura. ouvir aí, mãe, Vamos pai? tentar tirar bastante das Tá questões tudo excelente? técnicas do orçamento. O orçamento é bastante técnico, tá, gente? O orçamento tem cadeiras aqui de universidades de MBA só para estudar o orçamento, tem cursos intensivos aqui só para estudar o orçamento. Não é à toa que a gente está vendo essa briga aí da turma do Paulo Guedes com a turma do Congresso, tem muitas questões envolvidas. Mas a ideia é trazer para vocês Oi? aí de uma forma bem simples. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre Não. essa questão do orçamento, que são esses palavrões aí, despesa obrigatória versus despesas discricionárias. O que está envolvido nisso? Aí a gente vai trazer um contexto, um background disso aí, da agenda liberal versus a agenda desenvolvimentista. A situação do Paulo Guedes, foi que o Douglas me briefou, ele falou, cara, a turma quer saber demais, e aí, Paulo Guedes, fica, não fica, como fica, né? Vocês vão ver que no andamento da apresentação da aula, vocês vão identificando como é que está a situação dele. O fator Lula, que é muito importante, a gente vai fechar com isso, tem bastante peso, os investidores estão de olho, e aí é uma dinâmica final de perguntas e respostas. Acho que a melhor parte de qualquer aula é quando vem qualquer aula, qualquer palestra, é quando tem perguntas e respostas. Eu não vou aprofundar outros temas, então vocês fiquem também bastante livres aí para a gente responder perguntas de outros temas que vocês tenham interesse da política e economia. E a ideia é mostrar também como todos esses eventos, como toda a dinâmica de Brasília impacta o mercado financeiro, impacta a economia. E a gente vai ver aqui, pecinha por pecinha, nesse puzzle que eu vou montando para vocês, nesse quebra-cabeça que eu vou montando para vocês. Então vamos lá. O tema de hoje, já colocando todo mundo na mesma página, é a questão do orçamento. A gente viu no final de março o Congresso votou um orçamento que foi considerado como um orçamento impraticável, como um orçamento impossível, como um orçamento, uma ficção de ciência, e isso colocou ali no contexto, já tem 4 semanas em torno disso, briga em cima de briga, essa semana é a semana derradeira aí, que o Bolsonaro vai ter que vetar, ou sancionar ou vetar parcialmente esse orçamento. E o que exatamente aconteceu? Qual é o motivo dessa guerra? Por que o Congresso e o Paulo Guedes estão em conflito? E por que isso também
deve ter sequelas. Eu vou abrir aqui um vídeo para colocar para vocês o que é esse tal de orçamento, despesas obrigatórias e despesas discricionárias. É um vídeo, gente, que a equipe técnica do Senado preparou e eu achei genial, porque já coloca vocês para entender do que aonde está a raiz dessa briga e a gente vai aprofundar ao longo do nosso bate-papo. Vou tentar colocar o vídeo aqui. Douglas, por favor, me ajude para saber se o vídeo está rodando e com som. Beleza, eu tô ligado aqui no chat, inclusive aí acho que deu para ouvir o pessoal conferindo, né? Se eu tava com o meu som bom. Então, beleza. Olha, eu não tô ouvindo aqui não. Tá ouvindo, não? Não, Então, não tô calma ouvindo lá que não. eu vou botar do som da minha máquina, que aí eu acho que vai funcionar. Perfeito. Só Ô, aguentar. chat, vocês ouviram eu pedindo se o meu som tava bom aí? Comenta aí depois. E dá um ok também para ver se o som do vídeo vai rodar. Tá. Tá bem baixinho, tá? Tá saindo bem baixinho aqui, Eric. É? Uhum. Se você quiser, me manda esse link, eu já abro aqui. Me manda esse link aqui, por favor, pelo chat do. Ah, se bem que daí eu não vou conseguir dar share screen agora, né? Mas está muito, muito baixo, porque aqui já está no volume máximo. Tá bem baixo. Ou se você quiser ir falando sobre o vídeo aí. Valéria falou que o som tá ok. Valéria, o som do vídeo também tá saindo aí? Para vocês, pessoal que tá assistindo aí no chat, o som do vídeo tá saindo? Do vídeo tá bem baixo. Ok, ok. Bom, o vídeo tem 3 minutos ali, né? Eric, se você quiser ir comentando o vídeo, pode ser? Tá, eu acho que o áudio não funcionou. Vou É, voltar aqui tá. para a apresentação. Tá. Depois eu passo o link para vocês. Gente, é muito, muito didático o vídeo, que fala o que é exatamente despesas obrigatórias e despesas discricionárias, que é a raiz hoje dessa batalha que tem entre o Congresso e o time do Paulo Guedes. A despesa obrigatória, gente, o próprio nome já diz, tá? É obrigado, o governo é obrigado todo ano a ter recurso ali, que são recursos que vão para a Previdência, recursos que vão para seguro-desemprego, recursos que servem para bancar o subsídio. Então, existe uma caixinha dentro do orçamento da União, e essa caixinha representa as despesas obrigatórias. Tinha ali cerca de 26 bi que os parlamentares, durante a votação no último mês aqui no Congresso, tiraram, então, dessa caixinha de despesas obrigatórias e migraram para uma outra caixinha, que é esse palavrão feio, despesas discricionárias. Essas despesas discricionárias, gente, o governo pode ou não executar. E é nessa caixinha das despesas discricionárias que estão encaixadas as emendas, que vão servir ao fim e ao cabo para obras dos parlamentares nos redutos eleitorais de cada um. Então, se tirou das despesas obrigatórias da Previdência, do seguro-desemprego, 26, cerca de 26, tá? Esses números têm flutuado entre 26 e 29 bi. E aí botaram uma outra caixinha. O problema, gente, quando trocaram, quando tiraram esse recurso das obrigatórias, ficou um buraco. Ficou um buraco ali que tem que ser coberto. E é aí que está hoje a disputa, porque quando foi para a caixinha das emendas parlamentares, os parlamentares não querem abrir mão disso. E aí que está hoje a principal batalha entre o time do Paulo Guedes e também o Congresso Nacional. E aí, quando a gente fala em emendas, a gente tem que lembrar sempre que são esses recursos que servem para os parlamentares investir lá no reduto eleitoral em obras como rodovia, escola, ele pode construir um novo aeroporto, ele pode construir um novo hospital, etc. E aqui eu trouxe para vocês, só para vocês verem como é importante para um parlamentar esse tipo de recurso,
E aí eu trouxe um exemplo, tem vários exemplos, tá? Eu concentrei no presidente da Câmara, que mostra que mesmo um presidente da casa, com toda a posição que ele tem e com todo o espaço na mídia que ele tem, com todo o espaço na sociedade que ele tem, ele também badala esses feitos que ele realiza nos redutos eleitorais dele com recurso de seus dimentos. E, normalmente, eles falam que o meu recurso foi construído uma casa, com o meu recurso, a construção de 600 casas, liberação para saneamento básico. Então, para o parlamentar, gente, esse recurso é o que vai dar a possibilidade dele, ou aumentar a possibilidade dele de ser reeleito. Então, por isso que para um político, para um congressista, é muito importante ter recurso para isso. Ainda mais um ano como este, um ano de 2021, que é um ano pré-eleitoral. Lembrando que eles podem executar obras neste ano, mas no próximo ano, quando for 2022, tem uma limitação de prazo para a execução de obras em razão justamente aí das eleições. Então, é por isso que a gente hoje está vendo uma briga tremenda entre o time do Paulo Guedes e o Congresso, porque cerca de 26 bi foi tirado, e aí tem um buraco lá, gente. Como é que vai tampar esse buraco que está na ordem do dia, que está no meio desse debate? Então a gente está com um orçamento super limitado agora, é isso, né? A gente está com um orçamento aí vindo de uma crise, né? Que está batendo perto do PIB, é isso? A gente precisa limitar o orçamento, só que, por outro lado, a ponta política quer mais dinheiro, quer mais orçamento, liberar mais orçamento, para conseguir ter mais popularidade aí perto do ano eleitoral. É isso aí, então? Exato. E aí Aham. que tem um esgarçamento que a gente vai começar a ver, um dos principais beneficiados nessa troca de caixinha que eu falei para vocês, nessa é, transição de recursos de uma caixinha para outra, foi o Ministério de Desenvolvimento Regional, com o ministro Rogério Marinho, que está aí em tela. Esse ministério é realizador de obras. Esse ministério é responsável pela transposição do Rio São Francisco, é responsável por várias casas que são construídas no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que agora mudou o nome no governo Bolsonaro. Enfim, ele é responsável, ele tem muita capilaridade, e essa capilaridade atinge o Brasil todo, e tem obras no Brasil todo, e é isso que o parlamentar tem maior interesse. E o Ministério do Desenvolvimento Regional, só para vocês terem uma ideia, que é onde está essas questões de infraestrutura, ele saiu ali de um orçamento de 6 bi e deu um salto para 28 bi com as emendas dos parlamentares. Então, quando houve essa caixinha das despesas obrigatórias, quando houve essa migração para essa outra caixinha de despesas discricionárias, que é onde estão as emendas, se identificou logo para onde que foi isso, se identificou logo que quem se beneficiou foi um ministério responsável pela questão de infraestrutura de uma forma geral, onde tem bastante obras ali para serem implementadas e que já estão sendo implementadas. Qual o pano de fundo? Eu vou trazer outras peças para vocês entenderem o atual cenário e um dos motivos dessa disputa que a gente está vendo no dia de hoje acontecendo. Para a gente entender o hoje, a gente tem que voltar um pouquinho no passado também. E a gente vai ver que estava acontecendo ali em agosto de 2020. Quais eram as manchetes de agosto de 2020? As manchetes de agosto de 2020, gente, eram justamente ministros da ala desenvolvimentista, e aí mais uma vez está o ministro Rogério Marinho, está o ministro Tarcísio, que é de infraestrutura, está o ministro Braga Neto, que na ocasião era o ministro da Casa Civil, versus o Paulo Guedes. Em 20 de agosto de 2020, estava em cima da mesa a discussão do orçamento deste ano. Eles votaram há 2-3 semanas atrás no Congresso, estava sendo, então, elaborada a proposta do governo para ser encaminhada, naquela ocasião, para o Congresso. E qual era a principal briga ali, qual era a principal batalha? Era o seguinte, era ter mais recursos para a infraestrutura em detrimento do teto de gás. Havia uma pressão muito grande por parte dos ministros ligados à questão de infraestrutura por mais recursos
para obras, para implementação de vários projetos na área de infraestrutura. Só que, do outro lado, estava ali o Paulo Guedes tentando segurar o ímpeto dessa turma, porque para ter mais recurso significava estourar o teto de gastos. Ali, naquela briga que teve, se vocês jogarem, aí vem as várias manchetes daquele período, nessa briga que foi para a praça pública, que a turma se estapeou mesmo, a gente viu que o Paulo Guedes saiu vitorioso dessa disputa, ele saiu bastante fortalecido dessa disputa, porque o orçamento que foi encaminhado para o Congresso foi um orçamento que não teve nenhum arranhão no teto de gastos. Ao mesmo tempo, a solução encontrada foi um tal de remanejamento. O que é remanejamento, Eric? É o seguinte, todos os ministérios aqui em Brasília têm um orçamento para ser aplicado durante um ano. Seja num novo programa, seja um programa que já está em curso, ele tem esse orçamento. Só que muitas vezes tem ministérios que dormem no ponto, não fazem o dever de casa, não executam esses recursos que eles recebem. E aí foi feito um pente fino na esplanada dos ministérios para identificar quem é que não fez o dever de casa. E quem não fez o dever de casa, então, perdeu o recurso. O recurso que estava no Ministério X foi remanejado para uma caixinha, e na ocasião era uma caixinha para investimentos em infraestrutura. Não foi à toa que, se vocês pegarem ali no início de janeiro, quando aqui em Brasília o tema único era disputa pela presidência da Câmara e do Senado, que vocês viram ali uma manchete que foi até o próprio Estadão que trouxe, dizendo que o ministro Rogério Marinho, Desenvolvimento Regional, tinha conseguido cerca de 3,2 bilhões de emendas extras para os parlamentares executarem em novas obras. Ali serviu para ajudar a vitória do Arthur Lira na presidência da Câmara e também do Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, mas mostrou que houve uma solução em decorrência dessa primeira briga que aconteceu em agosto de 2020. O Paulo Guedes saiu vitorioso, não teve nenhum arranhão no teto de gastos, foi feito esse tal de remanejamento, pegaram o dinheiro dos ministérios que não fizeram o dever de casa, botaram dentro de uma nova caixinha, e essa nova caixinha rendeu para o ministro do Desenvolvimento 3,2 bi para ser aplicados em obra. Quando você fala aos ministérios que não fizeram o dever de casa, é que não gastaram todo o orçamento que eles tinham planejado, ou que eles não planejaram o orçamento de acordo com o ano e depois pediram mais dinheiro? Não, porque tem muita burocracia, tá, Douglas? Às vezes os ministérios barrem algumas burocracias e aí eles não conseguem executar vários projetos. Ou às Entendi. Aí, vezes tipo, sobra existem... dinheiro, vamos dizer assim, do que ele tinha pedido. Exato. E às Aham. vezes, o que acontece? Às vezes são encaminhados projetos para os ministérios que são projetos mal acabados, então que não podem ser executados. E uma vez não sendo executados, esse de recurso fica represado, entendeu? Ok, Então, no limite, são ministérios que não conseguiram executar o orçamento por algum motivo, seja por motivo técnico, seja por motivo burocrático, ficou ali represado aquele recurso, e por ter ficado represado, a turma vai lá, pega e faz o remanejamento. Mas o que está em jogo nesse debate, o que eu estou tentando trazer para vocês como peças desse mosaico? É a agenda liberal do Paulo Guedes versus essa agenda desenvolvimentista. Mais uma vez, quando teve aquela briga em agosto, foi uma briga em que o Paulo Guedes tentou segurar o teto de gastos e a turma de infraestrutura estava pressionando por recurso, mesmo fora do teto de gastos, para novos empreendimentos, para novas obras de infraestrutura. Neste momento, como a gente viu ali, como eu trouxe para vocês, há essa briga de tirar recursos aonde estão despesas obrigatórias para investir, para colocar emendas para obras em infraestrutura. Só que, como eu disse para vocês, vai ficar um buraco. E é aí que mora a grande dúvida, tanto do mercado financeiro quanto do time do Paulo Guedes, é como vai ser tapado esse buraco. Se o teto de gastos vai ser ameaçado, se vai ter mais pressão sobre a meta fiscal, e aí que começa, então, esse jogo cada vez mais tenso entre a agenda liberal e essa agenda desenvolvimentista.
E o que é o teto de gasto? Por que esse teto de gasto é tão importante? Deixa eu só botar aqui o fone de novo, que fica melhor. Por que a turma do mercado financeiro fala tanto em teto de gasto e por que é tão importante para o Paulo Guedes o teto de gasto? O teto de gasto, gente, é aquela regra que tem, que é o seguinte: o governo só vai poder gastar no próximo ano o que gastou nesse ano, mais a inflação. No limite, para o investidor institucional, para os clientes institucionais, representa, além de ser um teto, ser um limitador, representa também previsão, porque com esse teto você tem uma previsão de como vão ficar os gastos públicos, você tem uma previsão de como vai ser a escalada desses gastos públicos, se vai ter escalada para cima, se vai ter escalada para baixo, se vai nunca para baixo, né? Mas se vai se manter, mas enfim, dá previsibilidade para o investidor. É por isso que o teto de gasto hoje é tão definido pelo time do Paulo Guedes e é essa âncora dessa agenda fiscal. Só para vocês terem uma ideia do que representa a manutenção desse dispositivo, a gente fez uma enquete com mais de 100 casas que representam bancos e fundos do mercado financeiro. Isso foi no final do ano passado, foi ali em torno de agosto, setembro. Só para vocês terem uma ideia de qual é o mindset hoje do investidor com relação a esse dispositivo do teto de gasto. O que aconteceria se estourasse o teto de gasto, se o governo sinalizasse que o teto de gasto foi para o beleléu e que não vai mais seguir essa orientação? O dólar, isso aí com base nessa enquete que a gente faz, eu até brinco que é data Vitinho, porque essa enquete é feita pelo Vitor Scaletti, nosso economista. O dólar poderia chegar a 6,5 nesse cenário. Tá quase chegando. Estourado, e esse é o teto. Né? E a bolsa poderia cair para 80 mil pontos. Douglas, o que é uma bolsa de 80 mil pontos? Retração aí de quase 30%, 40% do que a gente tem hoje, né? Seria um belo de impacto, né? Muita gente ia perder muito com a bolsa chegando a esse ponto. Isso por quê? Por causa da percepção de risco internacional do nosso país aí? De questão de investir aqui? Não, isso aí. Isso com base no entendimento do cliente institucional, no sentido de que o governo abriu mão do teto de gasto. Se o governo abrir mão do teto de gasto, estourar o teto de gasto, nessa discussão que teve no orçamento ali no final do ano, entre agosto e setembro, qual era a percepção do investidor com relação a dólar e a bolsa? Está aí na tela de vocês. Seria uma pancada. Na época o dólar estava a 5 e pouco, não estava tão alto quanto hoje, mas só para vocês verem o grau de importância que o investidor dá com essa questão do teto de gasto. O que impacta para o investidor, desculpe te interromper, o que impacta para o investidor o governo subir o teto de gastos ou estourar o teto de gastos? O que eu estava falando? Falta de previsibilidade nos gastos, principalmente falta de previsibilidade e descontrole dos gastos. Seriam essas duas sinalizações, que agora abriu a porteira e que agora o governo vai poder gastar, como acontecia nos governos anteriores. O teto de gastos, gente, foi estabelecido logo depois do impeachment. O teto de gasto foi estabelecido no governo Michel Temer para assinar para os investidores que, a partir dali, que o Michel Temer também adotou uma agenda liberal, que a partir dali todo mundo ia saber como é que ia ser o desenrolar dos gastos do governo. E aí, como eu falei, o teto traz essa previsão. O teto é o gasto desse ano mais a inflação do ano passado. Está tranquilo, todo mundo entendeu como é que é a regra, a gente então agora pode fazer previsibilidade da questão do gasto público. Então, esses dois pontos, previsibilidade e estourar o teto de gasto, sinaliza descontrole, sinaliza que o céu é o limite para o gasto público. E a gente retoma as questões anteriores. E trazendo mais elementos para vocês, do que representa o teto de gasto, a vice-presidente da agência Moody's, aquela agência de risco, ali no final do ano passado também, disse que se o Brasil estourasse o teto de gastos, que o Brasil poderia ter um downgrade na posição dele, no rating dele. E o que significa um downgrade? Significa o seguinte: quando uma agência
bota um carimbo no país que esse país é um mal pagador, muitos investidores internacionais não podem investir em países que têm um selo de mal pagador. Falando de uma forma bem simples, Douglas, é a mesma coisa que você tem ali uma receita de R$ 10.000, esse aí é o seu Aham. Prolabore, aí você está com uma dívida PIB chegando ali a R$ 9.500, é a sua dívida, você vira para mim, poxa, Eric, empresta aí R$ 5.000 para eu cobrir, eu vou olhar para o teu histórico e falar, poxa, Douglas, o seu histórico é de mal pagador, o seu histórico Meu é de Serasa possível Score tá nota o seu, baixa. o seu histórico é de possível calote. Então, Aham. assim, é por isso que as agências de risco entram e dão esses graus para alguns países, porque, de uma forma bem simples, essas agências falam qual o nível, qual a possibilidade de calote que esse país pode dar para o investidor. Então, estourar o teto, como a própria agência Moody's colocou, ela é responsável aqui pela América Latina, essa vice-presidente responsável pela América Latina, e também pelo Brasil, é sinalizar que o Brasil é um mal pagador e possível caloteiro. Se Isso eu, afasta os investidores. se eu gasto mais do que eu produzo, né, que é representado pelo PIB, quer dizer que eu tenho um descontrole financeiro, é isso? Também, né? Aham. Também. Mas aí, mais uma vez, voltando para essa questão central do teto de gastos, que é o limite de gasto que o governo tem durante um ano. Uhum. Mas tem um outro lado, gente. Quando teve o day after, como eu falei para vocês, ali em agosto do ano passado, quando o Paulo Guedes saiu vitorioso daquela briga, e só tinha gente grande naquela briga, só tinha ministros que têm muito interferência no governo, tem muita proximidade com o presidente Bolsonaro, sinalizou o contrário, sinalizou um respeito ao teto de gastos. E ao sinalizar esse respeito, no momento que o embate estava muito grande, que a possibilidade de se estourar também estava latente, a gente viu uma reação muito positiva no mercado financeiro. Então, dentro desse contexto, o que eu queria trazer para vocês é também mostrar quais são os impactos que a política tem e essa dinâmica que Brasília tem no mercado financeiro. Aqui tem as manchetes da época de 14 de outubro, que é quando ficou bastante claro na ocasião de que o teto de gasto não seria estourado e a Bolsa ali tinha chegado na ocasião a 100 mil pontos, o que era um recorde na ocasião. E também mostrando aqui na outra matéria, dia 20 de outubro, os investidores animados, que representa aí na Bolsa, com a manutenção do teto de gastos. Avançando e falando um pouco do desfecho do atual orçamento, que é aquilo que está na ordem do dia. Como eu falei para vocês, o background é essa disputa entre a agenda liberal e a agenda de desenvolvimento, ou seja, manutenção de alguns alicerces, aí, como o teto de gasto, regra de ouro, e do outro lado a turma pressionando por mais recursos em infraestrutura. E qual é o desfecho que a gente viu hoje, ao longo do dia aqui em Brasília, ser construído? Vários recursos que estão previstos no orçamento, como a renovação de alguns programas sociais, e aí a gente está falando daquele que se chama BEM, aquele que trata da questão trabalhista, da carteira de trabalho, a gente está falando também do PRONAMP, o PRONAMP é aquele programa que reduz as taxas para pequenas e médias empresas. Isso, o que vai acontecer? O orçamento está aqui, sendo bastante pressionado, não tem recurso para bancar todos esses investimentos. O que vai ser feito? Vai ser tirado do orçamento e vai ser, então, pago com créditos extraordinários, créditos que estão fora do teto. No limite, gente, estão criando um orçamento paralelo para bancar a renovação desses programas sociais, que é o BEM, que é também o PRONAMP. Então, assim, essa foi uma das soluções, porque ao tirar do orçamento, manteve as emendas, manteve aquelas emendas, aqueles recursos que foram para emendas. Então, aí o governo falou o seguinte, poxa, vamos manter, então, boa parte dessas emendas, para a gente não ter mais briga com o Congresso, que a gente perdeu mesmo essa queda de braço, e vamos, então, tirar do orçamento e vamos botar e pagar isso com crédito extraordinário, que são despesas que estão fora do teto de gastos. Mais uma vez, não é um sinal positivo, porque no entendimento do cliente institucional
até onde vai esse pagamento com crédito extraordinário para a renovação de programas sociais. Tendo em vista o seguinte, gente, esse crédito extraordinário que vão bancar essa nova rodada do PEI, do auxílio emergencial e do PRONAMP, vão servir para esses 3, 4 meses, próximos 4 meses. Mas ninguém sabe, Douglas, quando é que a pandemia vai acabar. Ninguém sabe se novos rounds, novas rodadas de benefícios deverão ser distribuídos. E é aí que mora o receio do investidor com relação a um possível descontrole do uso de crédito extraordinário para bancar novas rodadas de benefícios sociais. Ninguém é contra benefício social, vale reforçar isso, mas o que a turma está de olho é até quanto isso vai impactar no dívida PIB, até quanto isso vai impactar aí na possibilidade de se estourar o teto de gastos. Avançando, hoje, quando teve, eu não vi como é que fechou, tá, gente? Essa informação é de 16h50, mas assim que saiu a informação sobre um possível acordo entre o governo e o Congresso, e o acordo foi esse que eu escrevi para vocês, a Bolsa deu, o AB3 caiu ali 0,22, chegando a 120,877. Não Fechou vi quase como nisso aí, 120,933. mais em queda, É, queda de 0,15. 0,15, né? Uhum. Então, você vê ali, um dos motivos para essa queda foi esse desfecho aqui na questão do orçamento, que ficou ruim, tá? Eu conversei com o nosso economista-chefe aqui da XP, o Caio Megali, e falou, Eric, no todo o orçamento ficou bom, mas essa parte em tirar esses programas sociais e colocar em novos créditos extraordinários ficou ruim, porque, mais uma vez, o governo não está sinalizando aonde que isso pode parar. Viu, Tá? mas a Petrobras segurou bastante essa queda de hoje, hein? A Petrobras acho que subiu ali por causa de uns 5%. Senão a bolsa teria caído bastante. Aí os bancos sentiram bastante, eu acho, essa informação aí que você está trazendo para a gente. Por causa da declaração do novo presidente, né, com relação à interferência, né? Exato. Então é isso, gente. O que eu queria trazer nessa primeira parte desse bate-papo é um pouco desse background, é um pouco dessa a relação intrincada que tem a ala liberal e a ala desenvolvimentista. A gente vai ver esses embates cada vez mais latentes, e isso sempre vai preocupar o investidor institucional, no ponto de vista de que aonde vai parar os gastos, como isso vai ser coberto no curto e no médio prazo. Avançando, indo para uma segunda peça, e aí um outro momento que é essa questão da agenda liberal versus agenda política e populismo, que também coloca no palco central o ministro Paulo Guedes, porque a gente tem visto que também ele tem tido vários embates, principalmente no que diz respeito aí à questão com o Bolsonaro. E quais são esses embates? E aí, trazendo a questão da intervenção da Petrobras. Inicialmente, o impacto que teve na ocasião, a gente teve uma live do presidente Bolsonaro numa quinta-feira, na sexta-feira, na quinta ele disse que ia trocar o presidente da Petrobras, na sexta ele reforçou essa ideia, e dessa sexta-feira para a segunda-feira, que foi ali no mês passado, no mês retrasado, a Petrobras perdeu 102,5 bi. A ideia aqui, mais uma vez, reforçando, é mostrar como a política pode impactar o mercado financeiro, como uma movimentação aqui em Brasília pode ter um impacto. Só para vocês terem uma ideia, nessa ocasião aí, as ações da Petrobras caíram 21,5%. Imagina você posicionado na Petrobras, imagina você com só recurso ali na Petrobras perder um capital ali de 21%. É um impacto que assusta bastante. Então, nessa ocasião, com essa intervenção do presidente Bolsonaro de troca do presidente da Petrobras, houve esse impacto monstruoso aí na estatal. Na sequência, outros exemplos de que não é só na bolsa que acontece o impacto, ali só nas ações que acontece o impacto. A gente viu na sequência vários estrangeiros super preocupados com esse intervencionismo, tirando ali quase 7 bilhões da bolsa, porque acreditavam que ali era o início de uma guinada do governo Bolsonaro. Risco país, mais uma vez, risco país,
é aquilo que eu brinquei com o Douglas, de que o Douglas passa a ser visto como um possível caloteiro, então para ele eu não vou emprestar dinheiro. Então ele não adianta bater na minha porta que eu, como investidor, não vou te emprestar mais recurso. Então, a intervenção na Petrobras levou o risco do Brasil em 14%. A gente, mais uma vez, no episódio, vimos o Paulo Guedes balançar. Sempre que tem um choque na agenda liberal, e aí eu vou explicar qual foi o choque. Sempre quando tem especulação sobre o teto de gás, a pergunta seguinte é o seguinte: e o Paulo Guedes? Fica? Não fica? Como fica? E aí, nessa ocasião também, o Paulo Guedes, mais uma vez, sangrou aí pelas manchetes. E o mais interessante disso tudo foi a declaração do presidente da Câmara na ocasião, que mesmo vendo as ações derretendo em 102 bilhões, considerou ali tudo o que aconteceu como uma bolha histérica. Mas qual foi o pano de fundo da intervenção? Qual foi a motivação do Bolsonaro para a intervenção? A gente estava vivendo ali, a gente viveu janeiro sobre aquela sombra de possibilidade de greve dos caminhoneiros. Todo mundo aqui, com certeza, recebeu um post, recebeu alguma coisa no WhatsApp, viu alguma notícia de possibilidade de paralisação no dia 1º de fevereiro. A gente fez um monitoramento aqui junto com o Ministério de Infraestrutura para saber se isso estava crescendo, não estava crescendo. O fato é que as coisas não ganharam escala e acabou não acontecendo. Mas isso ajudou, isso contribuiu bastante para a decisão do Bolsonaro na questão do presidente da Petrobras. E se a gente olhar para o retrovisor, nessa questão dos caminhoneiros, da greve dos caminhoneiros, a gente volta também ali para maio e junho, onde mostra o tamanho do impacto de uma paralisação desse setor para o país. E qual foi o gatilho dessa paralisação em 2018 no governo Temer? Foi justamente a regra atual que estabelece o aumento dos combustíveis aqui no Brasil atrelado ali ao dólar e atrelado ao barril. Isso são premissas liberais. Essa também é uma agenda liberal estabelecida pelo governo do Michel Temer. Então, a gente vê que o que estava sendo colocado em xeque era justamente esse modelo, porque o Bolsonaro queria que o presidente da Petrobras intervisse nessas questões e a questão ligada também a essa agenda liberal. O impacto da paralisação na economia, a gente quase perdeu ali 1,2 de PIB. Na época, existia uma expectativa de crescimento de 3,5 e uma paralisação de mais ou menos mais ou menos um mês e meio causou ali esse impacto no PIB. Então, com tudo isso, com todo esse contexto, e trazendo mais esse elemento de que já estamos no meio de uma pandemia, já estamos num momento em que a economia já está bastante fragilizada, que a economia já está bastante impactada. Se a gente somasse ainda mais a uma paralisação dos caminhoneiros, isso ia impactar muito, muito, muito na nossa vida economicamente. E isso, logicamente, quando impacta a vida da população economicamente, impacta também o humor da população com relação ao presidente. E as pesquisas que a gente trouxe, que a gente fez, que a gente tem feito, mostram isso. Mostram que o Bolsonaro já vinha perdendo de dezembro para cá popularidade, e se ele pesasse ainda mais a mão na questão dos caminhoneiros contra os caminhoneiros, ele poderia perder na economia e perder também na popularidade. Então, a gente viu ali o Bolsonaro, no momento que ele trocou o presidente da Petrobras, atendendo diretamente a um setor que o apoia, a um setor que historicamente eleitor do Bolsonaro. E isso ficou bastante claro 10, 15 dias depois, quando Paulo Guedes falou sobre o episódio, e ele disse que a troca do presidente da Petrobras foi em decorrência ao atendimento aos pleitos dos caminhoneiros. Ou seja, qual é a leitura que a gente pode fazer? Que o Bolsonaro agiu de uma forma política, agiu de uma forma até populista para atender um setor do eleitorado dele, em detrimento aí
de uma agenda liberal, como essa questão que eu falei para vocês, que é o aumento de combustível baseado em dólar e no barril lá fora, e também nessa intervenção direta que ele fez na Petrobras. Então, você vê que há uma intervenção também na agenda econômica por parte do Bolsonaro quando há questões pontuais, quando há questões que envolvem setores do eleitorado dele. Indo para além do impacto na Bolsa, indo para além do impacto que essa intervenção do Bolsonaro causou na Petrobras. Na ocasião, o nosso economista-chefe, Caio Megali, fez alguns estudos que apontavam o seguinte: se a partir daquele momento de intervenção na Petrobras tivessem novas intervenções, se ali fosse de fato a implementação de uma nova agenda econômica com intervenção nas estatais, aí está o quadro que ele trouxe para a gente de depreciação do câmbio em 15% e 20%, pressão do câmbio na inflação e um Banco Central tendo que aumentar a taxa de juros de forma mais efetiva. Mais uma vez, tentando trazer para vocês o contexto político, essa intervenção na Petrobras, o motivo que levou o Bolsonaro a tomar essa decisão e quais são os desdobramentos que isso pode ter na economia e na nossa vida como um todo. Depreciação, nesse caso, o dólar ia disparar, a inflação também poderia ganhar largos espaços aí e o Banco Central ia ter que fazer ajustes com a taxa Selic. Mas dentro desse contexto, como eu falei para vocês, de que a partir daquilo ali seria o governo Bolsonaro intervir em outras estatais. E aí, reforço, não é o cenário base, que era um cenário colocado em sequências de intervenção em novas estatais. Um grande ponto que foi colocado quando houve essa intervenção foi se essa intervenção ia continuar ou se o Bolsonaro já tinha interferido em outros temas. E aí eu trago para vocês a questão do Banco do Brasil. No começo deste ano, já houve também uma intervenção política numa agenda liberal, que foi a intervenção que aconteceu no Banco do Brasil. O que aconteceu ali? O presidente do Banco do Brasil levantou a mão, foi para a imprensa e disse: eu vou enxugar a máquina, eu vou diminuir o número de agência e eu vou diminuir o número de funcionários. A partir daquele momento, o que a gente viu na sequência foi outras manchetes dizendo que ele ia ser demitido. As manchetes que ele ia perder o espaço dentro do governo. Então, a partir daquele momento, a gente pôde perceber que mais uma intervenção política numa agenda liberal, porque redução da máquina e redução do número de funcionários sim, uma agenda do Paulo Guedes. A PEC do gatilho, é muito técnico, eu vou pular isso. A troca do ministro Pazuello mostra também a preocupação do Bolsonaro com a questão social, com a questão da pressão social, com a questão que está ligada aí à popularidade dele com setores da sociedade. Essa troca do ministro Pazuello chamou a atenção porque o ministro Pazuello, Eduardo Pazuello da Saúde, ele era um ministro que rezava a cartilha do governo. Ele era um ministro que fazia tudo que o Bolsonaro mandava. Então, por que ele foi trocado? Ele foi trocado, gente, primeiro porque também a gente identificou que a popularidade do Bolsonaro continuava caindo muito no começo deste ano. E um outro fator que foi identificado em nossas pesquisas é que o medo da população com relação ao Covid tinha aumentado. A gente vê aqui que de fevereiro para março, que é quando foi feita essa pesquisa, subiu de 39% para 49% as pessoas que diziam estar com muito medo da pandemia. E, além disso, o sentimento dentro da população era um sentimento de que a atuação do Bolsonaro, em especial, era ruim ou péssima no combate à pandemia. Então, com todo esse caldeirão, com todo esse recado da sociedade, o Bolsonaro, então, virou assim: opa, vou atender essa pressão que eu estou vendo pela janela do Palácio Planalto e vou trocar um ministro. E aí vem a pergunta seguinte, né? O que o novo ministro Queiroga podia fazer de diferente? Juntando todas as peças, porque eu sei que é bastante conteúdo, eu sei que é bastante informação, mas juntando todas as peças para mostrar para vocês
que na agenda liberal também tem tido bastante intervenção política, mas em questões pontuais. A gente viu o caso da Petrobras, como eu trouxe para vocês, o caso do Banco do Brasil, como eu relatei para vocês. A PEC emergencial ia demorar um pouquinho mais tempo, era um pouco mais prolixo para explicar para vocês, vamos pular essa parte para não cansar vocês. E a questão do Pazuello, que está ligada diretamente com a questão do sentimento da sociedade / enfrentamento do Covid. Isso quer mostrar, gente, que quando o presidente Bolsonaro sente que tem que intervir pontualmente em algumas questões, ele vai intervir, seja na questão sanitária ou seja na questão econômica. Ele vai intervir. E isso vai levar a alguns choques com a agenda do Paulo Guedes. Voltando à agenda, a gente vê que quando o Bolsonaro sinaliza para algumas questões políticas e também para algumas questões populistas, ele faz como um pêndulo. Ele, ao mesmo tempo que sinaliza para um lado, ele também sinaliza para o outro. Foi quando ele apresentou a privatização da Eletrobras e a privatização dos Correios. Ali, ele sinalizou para os investidores que não tinha abandonado essa agenda do Paulo Guedes por completo. Então, há ações pontuais, como falei para vocês, mas há ações também no sentido de que o Bolsonaro tenta mostrar que não abandonou de vez o Paulo Guedes em praça pública. E, por fim, o fator Lula, que é muito importante trazer para vocês, que é o ex-presidente Lula vai poder ser candidato em 2022. Isso foi ratificado ali na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal. E qual é o fator Lula dentro de todo esse processo? Essa questão que eu trouxe para vocês de inclinações pontuais para ações populistas e políticas pode ficar cada vez mais comum em razão de uma pressão eleitoral, de uma reação de um possível crescimento do ex-presidente Lula dentro das pesquisas, dentro do apoio da sociedade. Então, é isso que o investidor hoje está de olho, é isso que o investidor hoje também está preocupado, porque uma das respostas que o Bolsonaro pode dar é justamente nas questões que estão ligadas às questões sociais. Mas, mais uma vez, a gente volta para aquela questão central que a gente trouxe em torno do orçamento, que é o seguinte: tudo bem, ninguém é contra a melhorias sociais, ninguém é contra o avanço de alguns programas sociais, mas de onde vem esse recurso? Esse recurso vai pressionar o teto, esse recurso vai pressionar a dívida PIB, como é que o governo vai conseguir encaixar? Então, o fator Lula tem essa pressão muito grande aí dentro desses cenários. Douglas, é basicamente isso. Tem vários outros temas que a gente pode abordar, mas eu já gostaria de abrir aqui para a gente fazer um pergunta e resposta, se a turma tiver... Não, perfeito. A gente tem várias perguntas aqui, inclusive, várias perguntas bem pertinentes, algumas ali um pouco mais cabeludas aí para a gente falar. Mas, inclusive, eu gostaria de pontuar agora nesse momento que, seguinte, pessoal, a gente está fazendo essa parceria aí junto com a XP, justamente agradecer o Eric por essa aula aqui. E falando em aula, justamente essa é uma parceria com a Xpeed, né? Que é a escola da XP Investimentos que está sendo lançada agora. Inclusive aqui embaixo a gente tem o curso de formação de investidores, já tem o link ali. E se você quiser, se você se interessar por esse curso de formação de investidores, que é um curso bem longo e vão ter algumas aulas especiais, inclusive aí a gente consegue, vamos ter um desconto de 30% para quem vier aqui do canal ou for cliente da Wise. Então, se você é cliente da Wise, você pode procurar o seu assessor, que aí a gente vai conseguir gerar um voucher para vocês, para conseguir fazer esse curso aí da Xpeed, esse curso especial aí que tem uma duração aí de 2 meses no total. Então, só para afirmar isso, baseado nessa aula que o Eric trouxe aqui. E agora, vamos para algumas perguntas. Eu só queria, Eric, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu falar dessa forma. Só queria ver contigo se o meu racional aqui que eu fui montando aqui tá certo, se a gente tem esse cenário de novela meio armado aí. A gente tem um nosso ex-presidente que é muito popular no Brasil, agora elegível e chegando forte para a eleição de 2022.
A gente tem o nosso presidente atual tentando ter mais medidas aí agora para se tornar mais popular, à medida que ele teve que enfrentar a crise e acabou perdendo um pouco de popularidade. Só que essas medidas de popularidade podem passar um pouco pela questão de liberar orçamento extra. E aí, na contraponta, a gente tem o ministro da Economia, aí, a ala econômica, falando: olha lá, que a gente não pode furar nosso teto de gastos, que isso aí pode ser até passível de crime fiscal. Então, ele pode se tornar inelegível na próxima eleição se caracterizar alguma coisa nesse sentido, um pouco mais extremo. Então, é isso, né? A gente tem dinheiro controlado, eu queria investir mais para ser mais popular, eu tenho meu adversário chegando, então a gente tem um cenário bastante um emaranhado de coisas aí, né? E dentro desse contexto todo, Douglas, a gente tem que colocar a questão da pandemia, porque essa pressão também por mais gastos está relacionada à pandemia e ninguém sabe quando a pandemia vai acabar. Uhum. O auxílio emergencial está previsto para ser renovado por mais 4 meses. O Pronamp e o BEM deve também ficar em torno disso. Então, assim, tem todo essa apreensão por parte dos investidores para saber como é que vão encaixar esses programas sociais dentro do orçamento e como é que pode ser encaixadas futuras ações do Bolsonaro nesse intuito de tentar aí não perder popularidade, né? Porque a pandemia afetando a economia afeta também a popularidade do presidente Bolsonaro e isso não é por ser o Bolsonaro, isso é por ser qualquer presidente. Quando a economia está ruim, isso afeta o humor da sociedade com relação ao mandatário da vez. Então, achar esse balance que é a grande questão. E do outro lado, como eu tentei mostrar para vocês, tem a pressão pela ala desenvolvimentista, que é uma ala que existe dentro do governo, por mais recursos em obras, porque a turma desenvolvimentista, gente, acredita que a recuperação da economia está justamente na questão de obras, na questão de reforçar a infraestrutura. E é aí que se choca com essa agenda do Paulo Guedes. De proteger o teto, perfeito. Vamos começar com algumas perguntas aqui. Vou dar das mais leves aí primeiro, pessoal. Aí a gente vai entrando nas perguntas mais complexas aí. A primeira aqui é do Ado, acho. Bolsonaro quer ou não quer privatizar os Correios? Inside Information de Brasília, hein? Sabe? Aldo, é o Ado. Aldo, É o Ado. Que está caminhando hoje sobre privatização, bota na ordem do dia aí, Eletrobras, tá? Hoje, inclusive, tinha uma expectativa muito grande do relator apresentar uma primeira versão do relatório dele sobre essa a MP da Eletrobras. Isso ia causar volatilidade, porque existe certa expectativa por parte do investidor que está olhando para esse setor, e o relator sinalizou inicialmente que ia fatiar a privatização. Isso foi horrível para o mercado financeiro. A turma gritou, os setores do governo também gritaram contra. O relator voltou, então, ao entendimento inicial de ter uma privatização só da Petrobras, da Eletrobras, desculpa, e aí eu acho que, saindo desse relatório, essa primeira versão, deve ter uma volatilidade, e nesse caso positiva, porque é um sinal de que esse fatiamento não vai acontecer, isso deve estar se consolidando dentro do entendimento do relator. A questão dos Correios está completamente parada ainda, tá? E aí é interessante, Adam, ver que foram estratégias diferentes. A Eletrobras, a gente está falando de uma medida provisória. Uma medida provisória tem tempo para ser votada, ela tem que ser votada em 4 meses. Se não for votada em 4 meses, ela perde a validade, o que a gente chama de caducou. E aí tem uma peça-chave nesse puzzle, que é o seguinte: o governo não pode editar na sequência uma nova medida provisória quando ela caduca no ano, só no ano seguinte. Se isso acontecer, que não é o nosso cenário base dessa MP da Eletrobras caducar, mas se isso acontecer, o governo só poderia reeditar uma MP em 2022. Em 2022, o Brasil já vai parar por causa das eleições no final do ano. Então, Correios ainda está muito truncado, Correios ainda não tem nenhum direcionamento de quando começa a instalação de comissões e início de debate. O Correio está muito, muito truncado. O projeto já está lá na Câmara, tá? Agora o que está faltando os próprios congressistas começarem a colocar isso na ordem do dia. Mas
não tem espaço para discutir privatização da Eletrobras e dos Correios ao mesmo tempo, tendo em vista que hoje a agenda, se você abrir hoje o site da Câmara ou o site do Senado, você vai ver que a agenda aqui da turma é única e exclusivamente o orçamento, como a gente colocou para vocês inicialmente, e uma agenda voltada para o enfrentamento da pandemia. Perfeitamente. Então, Eletrobras aí mais quente para ser privatizada do que Correios. Ó, o Henrique comentou E a aqui. previsão, só para terminar, Claro, Bruno, vamos a lá. previsão é de votação na Câmara no mês que vem, tá? Fica de olho que já tem um calendário que é dia 17, inicia o debate no plenário da Câmara, dia 20 se encerra e depois vai para o Senado. Esse é o calendário do relator, que é muita expectativa aí dos investidores para que seja cumprido. No meio de maio, então, é isso? Perfeito. Ó, agora tem uma pergunta já subindo um degrau aí no índice de perguntas polêmicas. Henrique Nunes perguntou o seguinte: na gestão Lula foi o período que a economia brasileira mais cresceu. Por que mesmo assim o setor financeiro não vê Lula com bons olhos? Henrique, muito por causa da questão aí do gasto desenfreado, tá? Como eu falei para vocês, quando teve, e aí já voltando para a gestão PT, tá? Não gestão Lula, mas a gestão Dilma-Lula. Quando a Dilma foi impeachmentada, a primeira medida que o então presidente Michel Temer adotou, foi uma sinalização para o mercado financeiro, foi o teto de gastos. Falar, a partir de hoje, a partir dessa PEC, gente, não tem gasto descontrolado, tem previsão de gastos. Era uma coisa que não tinha na gestão anterior. Então, os investidores tinham muita dificuldade com isso e acreditam nesse aspecto de descontrole dos gastos públicos para a crise que a gente viveu na gestão da Dilma. Então, é aí que mora boa parte das dificuldades dos investidores com essa gestão. Concordo contigo que foi um setor que ganhou bastante, sim, na gestão do presidente Lula. Então, eu acredito que se, dentro de um cenário, está colocando cenários aqui para vocês, se amanhã o presidente Lula dispute, saia vitorioso, eu acredito que vai ter uma gritaria inicial, onde depois tem espaço para acomodações, como foi feita durante a gestão do presidente Lula. E essa acomodação, o ex-presidente, inclusive, já está tentando criar agora que ele já tem sinalizado que quer montar uma chapa de esquerda, mas também uma chapa que avance para o centro. E aí esse centro Pro vai ter mercado um ali, equilíbrio aí. tentando. Uhum. Foi como ele colocou, você lembra que o Meirelles estava no governo dele. O Meirelles, que É, agora está na ministro da secretaria do Economia. Dória, fez parte. Então, ele fez vários gestos para o mercado financeiro que depois se acomodaram. Mas tem questões centrais da esquerda e da centro-esquerda que eles não abrem mão. Por exemplo, a questão da Petrobras. 2 dias depois que ele teve aquela decisão do Fachin, Henrique, de que ele já poderia ser candidato em 2022, ele falou claramente que é esse modelo atual, que é um modelo mais uma vez baseado em questões liberais, de que o combustível está atrelado, o aumento do combustível está atrelado ao dólar e ao barril lá fora, ele falou que isso ia ser uma das primeiras medidas que ele ia meter a mão. Ou seja, também ali já teria uma reação muito forte. É Então, contra ali já teria mercado. Uhum. outro mercado. Então, assim, eu acho que aí a gente teria que ver caso a caso, mas, assim, de uma forma geral, um dos motivos é esse que eu falei para vocês, de descontrole dos gastos, sinalização de descontrole de gastos, intervenção em algumas áreas que o mercado financeiro tem bastante sensibilidade. A Petrobras, se você pegar ali o discurso dele nesse dia, aí, você vai ver que também já teve algumas reações, mas depois eu acho que tem espaço para acomodar, porque para qualquer um desses candidatos serem eleitos em 2022, vai precisar do centro. E conversar com o centro, a gente conversa aí com setores do empresariado, conversa com setores que tem uma agenda liberal, e aí tenta se fazer uma acomodação. A gente está vendo essa dicotomia hoje no governo liberal do Bolsonaro. Quando eu trouxe para vocês essa questão da agenda liberal, o Paulo Guedes se chocando com a agenda da turma de infraestrutura,
essa, É essa justamente o agenda centro, né? desenvolvimentista, mas a agenda desenvolvimentista é uma agenda muito mais apoiada por centro-esquerda do que do centro-direita. Uhum. E sem viés político nenhum, a gente também, lógico, a gente viu um desenvolvimento maior aí, acho, no primeiro mandato do Lula, mas isso foi depois atenuado, porque a gente viu uma inflação muito grande depois, que inclusive a gente teve que subir a taxa de juros, e também se a gente pegar a nossa bolsa em dólar, esse avanço da nossa bolsa de valores não foi tão grande assim quanto seria se a gente tivesse um dólar equilibrado, né? Então a gente acabou tendo, na verdade, uma bolsa em dólar subindo um pouco menos, na verdade, do que se via. Mas, Douglas, são momentos também completamente diferentes, né? São momentos de Justo. mundo e de país completamente diferentes. A pandemia, gente, veio para machucar bastante aí. Todos os Uhum. alicerces aí que estavam sendo tentados ser construídos pelo time do Paulo Guedes, enfim, a pandemia chacoalhou bastante aí todas as teses e todas as ideias que estavam tentando ser postas em prática. Então, o momento lá atrás era um, e esse momento agora completamente diferente, isso Brasil e também mundo. Perfeito. O Cristiano perguntou: a Petro deve continuar subindo? Tá aí a pergunta de R$ 1 milhão, hein, Cristiano? Se eu soubesse isso aí. Cristiano, eu acho. Eu nunca dou Opinião dicas sobre de ações, né? Uhum. onde investir, como investir, não é minha área. Minha área é mais análise política. Mas hoje ficou claro que foi esse aumento que teve foi com base aí nas declarações do novo presidente de que não vai querer intervir, né? E não tem como, ele tem é o presidente, mas o conselho, gente, tem que ser deliberado, tem que colocar para votação. Mesmo quando você chegar em casa, você está com a sua esposa, seus filhos, você ali, vamos viajar para tal lugar. Aí sua esposa, seus filhos quer viajar para outro lugar, tem que botar ali em discussão, em votação. É o conselho da Petrobras, tem que passar ali por todos. Todo mundo tem que dar sua opinião e ali se chegar a um consenso mínimo de uma maioria para ver para onde que vai a gestão da Petrobras. Então, eu acho, é difícil de falar de quais são as próximas previsões. Eu também, mais uma vez, não é a minha área, mas eu acho que foi muito em razão dessa sinalização de hoje, das declarações do novo presidente. Uhum. Acho que nesse exemplo que você deu aí, normalmente a esposa vai ter um voto mais forte, então acho que é até um pouco mais democrática a questão da Petrobras. Mas vamos lá. E aqui a última pergunta, eu acho, por agora, é o Denis. Ele, na opinião dele, a Ibovespa está com uma bolha lascada. É impossível a Ibovespa estar realmente em 120 mil pontos nas condições atuais. Assim, na minha concepção, Denis, é o seguinte: no ano passado a gente estava com uma bolsa em 120 mil pontos, a gente teve a derrocada por causa da crise, voltamos agora, só que a nossa bolsa em dólar ainda não se recuperou. Esse é um dos fatos, na verdade, a gente está para trás. E se a gente olhar o percentual também de investidores, investidores estrangeiros diminuíram a participação na nossa bolsa, e investidores locais subiram. Então, nesse caso, na verdade, a gente tem aqui pessoas, investidores CPF aqui, aumentando suas posições em bolsa, né? Muito por causa da queda da taxa de juros também que a gente teve. Não sei se o Eric concorda com esse ponto. E além disso, claro, a gente tem a Vale aí como exportadora se recuperando bastante, tendo o preço do minério subindo, conseguindo pegar economias que já estão se recuperando, se fortalecendo, como a chinesa, por exemplo, e aí a Vale trazendo um pouco mais a nossa bolsa para níveis pré-pandemia, vamos dizer, e os bancos e a própria Petrobras ficando um pouquinho para trás. O que você acha sobre essa ponderação, Eric? Acho perfeito, Douglas. Acho que tem um fator também Estados Unidos, com sinalizações de pacotes de investimentos lá. Isso influencia aqui também diretamente o humor do investidor. Tem várias intervenções econômicas, tem avanço da vacina em alguns centros que são importantes também, mais uma vez colocando os Estados Unidos aí como referência, e isso sinaliza para o investidor que a gente tem uma luz no fim do túnel, que não seja, a gente sabe que não vai ser agora um curto prazo, mas sinaliza aí, sinaliza que a gente tem essa luz no fundo do túnel. Acho que isso também compõe esse certo otimismo que a gente está vivenciando hoje.
Excelente. E aí, para fechar então a do Luca aqui, desculpa, Luca, tinha pulado sua pergunta aqui, ó. Como se comporta o apetite ao risco do investidor estrangeiro com essa falta de assertividade do governo federal para com esses créditos extraordinários? Você sente isso aí, Eric? Um temor falado sobre investidor estrangeiro, alguma coisa nesse sentido? Aí a gente já tem que ver caso a caso, né? Porque vamos pegar, tem bolsa e tem também vários ativos aí que estão quicando, que foi um sucesso, por exemplo, os leilões na semana passada e retrasada de infraestrutura, Uhum. tá? Ali mostrou, tá certo que em alguns dos leilões tiveram a presença de brasileiros, mas também por exemplo, o dos aeroportos, teve participação de estrangeiros, de franceses, e eu me chamou muita atenção a questão dos aeroportos, porque esse é um setor que está bastante machucado, né, Douglas? Esse é um setor que, cara, a pandemia Muito chegou afetado. para botar no chão. E os leilões que foram feitos de 22 aeroportos mostrou bastante apetite aí do investidor gringo também. Em outras áreas também tem vindo. Então, na questão de infraestrutura, parece que o investidor estrangeiro tem ainda muito apetite, tem ainda muita vontade. Agora, com relação à bolsa, essas questões que eu falei para vocês de agência de risco, isso é um dificultador, tá? Se amanhã essa questão do teto de gastos que eu reforcei para vocês aqui desgringolar e a gente ter um downgrade de uma agência de risco, isso vai afetar o humor do investidor lá fora. E tem um fator também, foi o Christian que perguntou? Foi o O Luca, Luca. Luca Luca, tem um fator Gobato. também, Luca, que normalmente, aí o Douglas me corrige, quando a gente está vivendo em momentos de muitas incertezas econômicas, principalmente, a turma corre para onde considera mais seguro. Normalmente, o mais seguro continua sendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, sinalizando com esses pacotes e mais pacotes de investimentos e também sinalizando a ampliação da questão aí da vacina, os Estados Unidos voltam a ser muito mais atrativo, muito mais seguro para o investidor internacional. Então, pode ser que, neste momento, a gente tenha essas questões orçamentárias que dificultam, tem esses sinais ruins que a gente tem dado na questão dos gastos que dificultam, tem essa questão da própria pandemia, que a gente está avançando, mas não está avançando com a celeridade que se esperava. Então, pode ser que, neste momento, esse investidor está um pouquinho mais seguro nos Estados Unidos, mas isso não impede um retorno deles. Acho que não impede, até porque quando vier tem aquele efeito manada, né? Que opa, opa. Exato, exato. A gente está vendo a bolsa dos Estados Unidos começando a se inflamar, batendo recorde atrás de recorde, né? Mesma forma o dólar subindo. Quando os investidores tiverem uma percepção de risco retorno melhor, eles devem voltar aqui, como o Eric falou, um pouco mais de efeito manada daí também. Então tende ao equilíbrio, né? Eu acho que é por aí. Então, a gente tem que ver essas duas questões, bolsa e fora de bolsa. E aí, fora da bolsa, eu acho que porque os investidores não estão pensando agora no curto prazo. O investidor que comprou 22 aeroportos, sabe, está comprando hoje um preço lá embaixo para daqui a 5 anos estar rindo da gente pelo preço que comprou. Então, assim, infraestrutura é investimento de longo prazo. Então, assim, tem apetite. O investidor estrangeiro vem. Se abrir aqui para rodovias, ferrovias, como foi aberta, a turma vem. E agora, a questão da Bolsa, que acho que tem essas sensibilidades, e o Douglas também me ajudou aqui a te responder. Excelente, excelente. Aula atrás de aula aqui com o Eric. Eric, antes de eu dar os recados finais aqui, como que te acham nas redes sociais aí? Como que podem te achar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube? Boa. Douglas, eu iniciei tem pouco tempo no Instagram, eu sou daqueles old fashion que ainda apanha muito em redes sociais, mas se a turma quiser, eu tenho no Instagram Política em Puzzle, que é Puzzle ali eu igual coloco quebra-cabeça, né? isso, eu coloco Puzzle. Eu vou PUZZLE, deixar na descrição Política. da live depois aqui, tá? E vou deixar lá no Instagram também da Faculdade do Dinheiro, que é o nome que está aqui embaixo, pessoal. Esse Instagram. Inclusive, tem algumas outras perguntas aqui, mas mandem lá no Instagram que a gente conversa com o Eric e aí ele responde no stories dele ou a gente responde no nosso. Pode ser, Eric? Pode ser fechado. Pode me procurar ali no Política em Puzzle. Ali eu coloco alguns insights do dia.
quais são alguns temas que a gente ouve aqui dos nossos clientes institucionais, qual a preocupação deles, eu coloco uns bullets ali para vocês de alguns cenários e possíveis impactos, sempre com foco em possíveis impactos aí na Bolsa. Direto de Brasília. Direto de Brasília, exatamente. Perfeito, eu queria agradecer então ao Wise, que é o escritório da XP Investimentos, que proporcionou esse contato, a todo mundo da Xpeed, que é a parte educacional. De novo, tudo que a gente falou aqui passa pelo como saber investir, como diversificar os orçamentos e como estar preparado para esse cenário que a gente falou aqui, que está meio caótico, que sempre muda. Então, saber gerir os seus investimentos aí acaba sendo bastante importante, por isso a gente tem a Wise com a gente, e por isso a gente tem esse curso da Xpeed, 30% de desconto. Se você já é cliente da Wise, procura o seu assessor. Se não é, pode mandar uma mensagem para a gente aqui no YouTube ou lá no Instagram, que a gente já também consegue providenciar esses 30% de desconto. Então, de novo, muito obrigado a XP, muito obrigado, Eric. Considerações finais? É só agradecer, Douglas, a oportunidade de bater esse papo. A ideia foi trazer Brasília para vocês de uma forma bastante simples, bastante didática. Se teve alguma pergunta que a gente não passou ou que ficou a gente não conseguiu abordar de uma forma mais didática, por ali no Política em Puzzle, a gente bate um papo, eu tento ali passar para vocês de uma melhor forma possível. É isso, agradecer e estamos aqui sempre à disposição, Douglas. Precisando, é só chamar. Fechado, eu vou pegar essas perguntas. Secretário. Muito obrigado. Eu vou pegar essas perguntas, vou te mandar lá no Instagram, e aí você posta lá nos seus stories e a gente reposta, pode ser? Fechado. Para mais gente seguir aí o Política em Puzzle e ficar a par das notícias políticas. Gostei. Fechou. Tá bom, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que assistiu a live. A gente fica à disposição e mais um anúncio para fazer, hein? Segunda-feira que vem, live com o Lucas Pitt, o Pitt Money. Inclusive, se você quiser participar dessa live, o link também já está aqui embaixo. É o mesmo link dessa live aqui, tá? O link ali sobre política. Você se inscreve ali, você já recebe o link de graça para você conferir a live do bate-papo.